Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Convido você a ficar de pé nessa noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 15. Que alegria, meus irmãos, é estar de volta aqui. A gente tira 10 dias de férias, parece que é uma eternidade, meu Deus. Mas quando a gente chega aqui, ver cada rostinho, receber cada abraço, é bom demais. Estava com saudade de vocês, viu? Gênesis 15. Deus promete um filho a Abraão. Vamos ler alguns versículos, queridos. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos e mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, por isso o nascido da minha casa será meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou afora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhe: assim será tua descendência. E o verso 6 diz assim: e creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, em mais este culto, Senhor, de ensino. Pai, nós colocamos esse momento de ministração da palavra em tuas mãos, Senhor. Nós cantamos, Jesus, que teu poder, teu é a glória para sempre, Jesus. E tu é a palavra, meu Pai. A palavra é tua, Senhor, e que ela seja, Senhor, ministrada nessa noite, conforme o teu querer e a tua vontade. Fala aos nossos corações, e Senhor, e que ela venha promover, Senhor, frutos. Que nós possamos, Senhor, mudar verdadeiramente, Senhor, de postura, Senhor, mediante a exortação da tua palavra, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Você pode tomar seu assento dando glória a Deus, amém? Aleluia. Meus queridos, nós estamos na série de mensagens Visão. Quando vem de Deus, muda tudo. Hoje é a última ministração dessa série de mensagens. E nós vamos meditar, queridos, sobre a visão que Deus deu a Abraão. Queridos, pode ter certeza que Abrão é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. Ele é uma das figuras em que o fundamento da narrativa da redenção está findada. E a gente vai meditar um pouquinho sobre o chamado de Deus para a vida deste homem, sobre como ele, recebeu esse chamado e não somente isso, o que ele fez. E ao longo desses dias, nós meditamos sobre o que é uma visão. O que é ter visão? Por que nós precisamos de uma visão? A visão, queridos, ela traz para nós um senso de propósito. Por isso que ela é importante. Por isso que quando nós temos uma visão que é dada por Deus, nós temos uma direção certa a seguir. E temos um caminho que diferente daquele caminho que nós tomaríamos se nós tivéssemos uma visão definida por nós mesmos. Diferente de um caminho daquele que, se nós definíssemos o propósito que nós temos para nossas próprias vidas, quando essa visão ela vem de Deus, ela muda tudo no nosso ser e ao nosso redor também. E Abraão, ele recebeu um chamado de Deus, mas não somente isso, ele compreendeu a visão e o propósito que Deus tinha para a vida dele, e eu espero que nessa noite você saia daqui com esse desejo de também compreender a visão e o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, mas antes da gente seguir, eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho em quem foi Abraão. Como eu disse para vocês ainda há pouco, Abraão é sem dúvida uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que ele é descendente de Sem, filho de Noé,
Então, você imagina, queridos, que em dado momento da história, Deus resolveu destruir a terra. A terra estava inundada de perversidade. E Deus olha para cá e fala, não, acho que perdi a mão com esses seres humanos, vou destruir tudo. E aí ele olha e encontra um justo, Noé. Vem o propósito da arca, tudo mais, né? Noé e sua família são salvos ali daquela destruição do dilúvio. E a humanidade recomeça. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles começam ali, né, a povoar a terra novamente. E aquele vínculo com Deus Criador se perde. Nós não vemos mais na terra alguém, né, que esteja ali focado em servir ao Deus vivo. Então, quando a gente faz essa recapitulação, ela é importante para a gente ver que lá em Ur dos Caldeus, uma cidade que era uma cidade grande, uma cidade próspera, mas uma cidade extremamente idólatra, Deus acha um homem, Abrão, não ainda Abraão, Abrão. Esse homem, cujo nome significa Pai exaltado, Pai elevado em algumas traduções. E estudando um pouquinho acerca desse nome, é interessante ver como a origem desse nome, Abrão, está relacionada ao fato de ser alguém que mantém sua postura elevada para o alto. Não só pessoal, dando tom de arrogância ou soberba, não, mas de alguém que tinha essa missão e essa atribuição de observar as estrelas. Por isso que eu coloquei aqui no slide, vocês vão ver que o nome é Abrão, Pai exaltado, Pai elevado, eu botei ali entre parênteses, referência à astrologia, alguém que estuda as estrelas. Ur dos Caldeus era uma cidade extremamente pagã, extremamente, servia não só ao deus da lua, que era a deusa da lua, na verdade, que era uma entidade, né, que era amplamente adorada ali em Ur dos Caldeus, mas a vários deuses. E essa questão do céu e das estrelas tinha uma influência grande na idolatria que era feita ali em Ur dos Caldeus. Então, Abrão, queridos, ele, assim como toda a sua família, estava extremamente imerso nesse cenário de idolatria, quando Deus o chama. Nós lemos aqui, o pastor Laci leu no início, lá do culto, Gênesis 12, que tem aqui o chamado de Abraão, e Deus já fala assim, olha, Abraão, sai dessa terra, sai do meio da tua parentela e tu vais para uma terra que ainda vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque ele não só crê nessa promessa, nessa revelação que foi dada a ele pelo Deus de Israel, como ele adota uma série de atitudes que contribuem para o cumprimento dessa promessa. Tá? E é importante a gente destacar que Abraão, ele é uma figura que não é importante somente para o cristianismo. Pelo contrário, naquela época, a idolatria era politeísta. E de Abrão nascem as 3 religiões que são monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, o monoteísmo, vamos dizer assim, historicamente é inaugurado em Abraão. Bom, dito isto, a gente entra no texto que nós lemos há pouco. Quando, lá em Gênesis 12, Deus aparece para Abrão, lá não fala de que forma que ele se apresenta para falar com Abrão. Lá não diz, né, se foi uma teofania, lá não diz se foi uma visão, mas aqui no capítulo 15, quando Deus, vamos dizer assim, reafirma a promessa, promete um filho para Abrão, o texto é claro em dizer que ele teve uma visão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Vamos avançar porque a gente já leu. E aqui, nessa segunda parte, tem algumas coisas que é importante a gente prestar atenção.
que acontece nesse momento aqui? Abraão já tinha recebido um chamado, já tinha obedecido uma parte dessa promessa. Mas chegou ali um determinado momento que ele começa a se lamentar. E em certo momento, ele chega a demonstrar que ele não tinha entendido muito bem aquilo que Deus tinha falado para ele. E ele fala assim, não, eu estou aqui, vamos dizer assim, como diz lá em Belém, né, que já que eu vim de lá, estou com o vocabulário, né, afiado, meio mufino, estou meio prostrado, estou meio triste, né, porque já se passou aqui algum tempo, né, e o Senhor não tem me dado filhos, disse que ia fazer de mim uma grande nação, mas até hoje o meu herdeiro, né, vai ser aqui o filho do meu mordomo aqui, do Eliezer. E aí Deus fala assim, olha, diz aqui o texto bíblico, que veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro. Aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Para um homem avançado em idade, com uma mulher estéril, porque a Bíblia Sagrada já nos diz ali, desde Gênesis 11, que Sara era estéril. E é nesse momento que Deus pega Abraão pela mão, eu consigo assim, na minha imaginação, né, quando eu vou lendo o texto bíblico, e fala assim, espera aí, tu não está entendendo muito bem, espera aí que eu vou desenhar para ti. Aí pega Abraão, traz para fora daquela tenda e fala assim, agora olha para cima, olha para o céu. Não é tu que costuma olhar para o céu, que é o metido a entender as estrelas? Conta se podes, se tu consegues contar as estrelas do céu, está vendo? Não consegue, né? É desse jeito que vai ser a tua descendência. É desse jeito. Ah, está achando muito? Pois é. Pois é desse jeito que eu vou fazer. Não é de qualquer jeito, não é com jeitinho, não é você suscitando descendentes ali por um mordomo, não, vai sair de você e vai ser uma descendência numerosa. E quando Deus faz isso com Abraão, Deus dá clareza para ele acerca da visão. Em vários momentos da nossa vida, queridos, nós estamos exatamente como Abraão. A gente até recebeu uma palavra, a gente até recebeu uma promessa. Às vezes a gente até tem um discernimento, né? Um rumo, mas nos falta clareza acerca da completude e da magnitude daquilo que Deus vai fazer em nossas vidas e por meio de nós. Muitas vezes nos falta que Deus desenhe para a gente. E eu vou dizer para vocês, meu querido, não tenha vergonha de pedir discernimento para Deus. Não tenha vergonha de dizer para Deus que você não sabe, que você não entendeu direito, que você precisa de direção, que você está precisando entender um pouco melhor os propósitos, porque à medida que a gente faz perguntas para Deus, Deus vai se revelando para nós, Deus se revela ao seu povo. E quando Deus faz isso, faz com que Abraão olhe para os céus e veja as estrelas. Deus, ele dá uma visão de futuro para Abraão, ele materializa a visão. Olha, vai ser como as estrelas do céu, do jeito que você não pode contar. Vai ser como a areia do mato. Consegues contar? A gente não consegue contar nem um punhado de areia que a gente coloca na mão, a gente não consegue contar os grãos de areia, que dirá os grãos de areia que tem no mar. É desse jeito que Deus vai fazer na minha e na sua vida, queridos. Deus vai nos dar clareza acerca da visão que nós temos recebido, e eu creio em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor começou a fazer na sua vida, no meio desta série, abrindo os seus olhos espirituais, se você abrir a sua boca em oração, o Senhor vai lhe dar clareza a respeito do que você tem que fazer. No momento que Deus faz isso, Deus também dá uma promessa, traz para Abraão uma promessa visual de quão grande seria a descendência dele, mas também do legado eterno que essa promessa envolvida.
Porque um ponto que é muito interessante e que muitas vezes a gente não se atenta, é que a visão que Deus dá para nós, ela não é sobre nós. A visão de Deus para a sua vida não é sobre você. Como assim, irmã Giovana? Não é a visão de Deus para mim? Deus não deu para mim, não estamos falando da minha vida, daquilo que eu vou fazer, do meu propósito, de como eu vou cumprir isso? Sim, mas queridos, enquanto vocês estão pensando em o que você vai fazer unicamente a seu respeito, com aquela visão assim do próprio umbigo, Deus está falando de propósitos eternos. Deus, Ele nos usa para cumprir os seus propósitos na terra. Então, preste atenção. Deus chamou Abraão e falou assim, olha, lá em Gênesis 12 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Abraão estava achando que aquela promessa de ser uma grande nação era algo ali para a satisfação dele, para a prosperidade dele, mas Deus tinha um plano eterno a partir dessa promessa. Lembra que eu falei que a terra ela tinha se perdido em idolatria de novo desde o dilúvio? Com Abraão, Deus resgata a promessa lá em Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O propósito de redenção, ele é resgatado em Abraão. E a partir dele, do cumprimento daquela promessa, daquela fidelidade, Deus resgataria toda a humanidade. Não era sobre Abraão, era sobre um plano de redenção. E eu quero dizer para você que se Deus te deu uma visão profissional, isso não é sobre você. Deus me mostrou, que eu devo seguir pela enfermagem, eu me vejo fazendo isso, tenho assim o dom de servir, de cuidar de pessoas. Escute, não é sobre você ser enfermeiro, é sobre as pessoas que você vai impactar em sendo enfermeiro. Não é sobre você sendo professor, é sobre as pessoas que você vai impactar sendo professor. Você já parou para pensar o quanto fundamental é o papel de um professor, ainda mais nos dias de hoje? Um professor cristão, o poder que tem um professor cristão nos dias de hoje. Deus te deu uma visão ministerial. Meu querido, a última coisa a que se refere essa visão ministerial sua é sobre um púlpito e um microfone. É a última coisa. Deus te chamou para o ministério, para impactar e mudar a vida de pessoas. E eu peço em nome de Jesus que você não negligencie o seu chamado. Não é sobre você. A visão que Deus deu para você não é sobre você. É sobre o impacto, sobre o projeto de Deus para resgatar as pessoas. Mas e aí? Você tem uma visão. Deus deu uma visão para Abraão. Mostrou para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Deus deu uma visão para Ellen. Mostrou para ela o que caminho ela tem que seguir. Deus deu uma visão ali para Tati. E aí? O que eu faço agora? Tenho a visão. Deus já me mostrou, tenho a revelação. E agora? E talvez, queridos, aqui a gente entra no maior legado de Abraão. É no que ele nos ensina o que fazer com a visão. Porque ideia, gente, sem realização não é nada. O que tem de startup que está só na cabeça das pessoas, o que tem de negócio inovador que está só na cabeça da pessoa, eu vou montar uma rede de salão que vai funcionar assim, que vai funcionar assado. Eu até brinquei uma vez, que eu disse que eu que inventei a festa escova,
Porque eu me lembro que um dia lá atrás eu falei assim, olha, o meu sonho é ter um salão, que eu chegue lá a hora que eu quiser, eu vou ser atendida, vou fazer uma escova no cabelo, vou fazer minha unha. Tive a ideia, lá em 1900 bolinha, eu e 500 mil pessoas tiveram, porque é o sonho de toda mulher. Mas quantos tomaram a atitude de materializar isso e colocar em prática? Uma pessoa foi lá, patenteou, está aí, né? Rico. Não basta ter a visão. Nós precisamos entender que nós somos coparticipantes das promessas de Deus. Toda promessa de Deus tem uma parte que é de Deus. Que Deus te dá a visão de futuro. Deus faz a promessa, te dá o caminho. Mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que somos nós, vestindo a nossa roupa de fé e botando em prática, para que essa visão, ela se torne realidade. Porque Deus, gente, Ele não vai fazer aquilo que é para cada um de nós fazermos. Não vai. O que é possível, está na nossa mão fazer. Quando a gente chega lá na linha, entre o possível e o impossível, aí, meu querido, pode soltar a mão. Que se você fez a sua parte, o impossível é com Ele. Mas aquilo que está dentro do nosso escopo de atuação, gente, somos nós. E talvez esse seja o primeiro grande aprendizado que a gente tem com Abraão. É que ele é um verdadeiro ator dessa visão. É Abraão que coloca isso em prática. É ele que pega essa visão e começa a adotar várias estratégias de fé para colocar isso em prática. Veja bem. Bora, menino, passa. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão recebeu uma promessa. Estava muito bem lá em Ur, seus negócios estabelecidos, prosperando, está tudo bem. Recebe uma palavra de um Deus que se revelou a ele e fala assim, olha, está em Ur, mas aí não é o teu lugar. Sai. Beleza, para onde? Não importa, vou te mostrar. Quem em sã consciência sai da sua casa, desmonta a sua casa, pega todas as suas coisas, sai sem rumo por aí? Abraão, obedecendo à voz de Deus. E esse aprendizado, gente, de obediência, nós precisamos levar para a vida. É a obediência que faz Abraão tornar a visão realidade. Quando ele se move, ele começa a trazer essa visão para a realidade. Quando a gente tem uma palavra de Deus, a gente sempre vai ter uma escolha a fazer. Obedecer ou desobedecer. A palavra de Deus diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência, queridos, disse C.S. Lewis, é o caminho pelo qual nós experimentamos o amor de Deus. Todas as vezes que nós temos uma palavra de Deus para nossas vidas e nós decidimos obedecer,
nós estamos manifestando o amor de Deus em nossa vida. E estamos trilhando um caminho para experimentar esse amor. Todas as vezes que Deus dá a visão para alguém, que Deus dá um senso de propósito, você tem duas escolhas. É a plaquinha de ainda agora. Você pode obedecer e ir por um caminho. E pode desobedecer também, mas também vai colher os frutos dessa desobediência. Obedecer só é pesado, gente, para quem não ama a Deus. Eu vejo muitas pessoas que falam que têm dificuldade de se firmar na igreja, de obedecer aquilo que a palavra de Deus ordena, de cumprir a palavra. Tem gente que seleciona aquilo que quer, aquilo que não quer. Isso só acontece quando você não tem um amor genuíno por Deus no seu coração. Porque quando você decide obedecer, esse amor por Deus, ele vai se desenvolvendo cada vez mais dentro de você. E a partir do momento que você ama, pode ter certeza que obedecer em nenhum momento vai ser pesado. Mas, quando você recebe a visão, tem um direcionamento e não obedece, você não sai do lugar. E sair do lugar já faz referência ao segundo ponto que nós aprendemos com Abraão, que fala dessa mudança geográfica e da ruptura que Abraão precisou fazer. Nós já falamos algumas vezes ao longo dessa série sobre o quanto que Deus, quando Ele quer mudar as nossas vidas, Ele nos muda de lugar. Ele muda os nossos relacionamentos. Ele muda a nossa posição geográfica. Deus nos muda. Porque em muitos casos, queridos, a ruptura, ela é necessária para o cumprimento do propósito. Esse quadro eu achei ele bem bonito. É um quadro desse pintor húngaro chamado Joseph Monar. O nome dele, do quadro, é justamente A Jornada de Abraão até Canaã. E aí a gente vê, né, Abraão com os camelos, com os animais, com a família, né, com tudo. Juntou tudo que tinha e seguiu em direção ao cumprimento da promessa de Deus. Saiu de Ur. E isso representa, gente, romper com o passado, com a zona de conforto, com o relacionamento. Muitas vezes, aquilo que Deus mostrou para nós não é compatível com o cenário que nós estamos inseridos. E quando isso acontece, gente, não adianta fazer puxadinho. Sabe aquela história? Não, eu vou caminhar um pouquinho para lá, mas eu vou ficando por aqui, eu vou fazendo isso aqui por esse lado, mas eu não vou, né, romper. Não. Para Abraão, sair de Ur representava deixar um ambiente de idolatria do qual ele fazia parte. Para Abraão, sair de Ur representava sair de um ambiente de idolatria do qual ele fazia parte. Como é que Deus ia fazer uma nação separada, santa, para que viesse o Messias com ele e toda aquela sociedade do clã de Abraão inseridos dentro de um ambiente de idolatria? Não era compatível. Ele tinha que sair. Ele tinha que romper com aquilo. E da mesma forma, gente, nós, para vivermos os propósitos de Deus, precisamos romper com muitas coisas. E romper com o mundo é a primeira delas. Romper com o mundo. Não existe amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você é amigo de um, inimigo do outro. Não existe.
o crente São Raimundo, que está com um pé na igreja e outro no mundo. Não. Gente que brinca com santidade. Gente que brinca de ser separado. Gente que brinca de levar as coisas de Deus a sério. Para viver os propósitos de Deus, você tem que se posicionar em santidade. A gente fala de mudança geográfica, de ruptura. Muitas vezes Deus vai te mudar de lugar simplesmente porque as pessoas daquele ambiente não agregam em nada para a sua vida, nem contribuem para os propósitos de Deus. Quantas pessoas, amizades, relacionamentos que você tem, que quando você compartilha alguma coisa, aquelas pessoas só te jogam para baixo, te puxam para trás. A ruptura, ela dói. Toda vez que a gente sai de um lugar, a gente fica olhando ali, nossa. E começar o novo, para muitas pessoas é doloroso. Porque isso nos tira da zona de conforto. Isso nos tira do nosso lugar em que a gente está ali, quietinho, agasalhadinho, quentinho, deitado no fofinho, no confortável. Mas Deus tem chamado você para o novo. Deus tem te chamado para viver coisas novas. E eu digo em nome de Jesus, não tema mover-se. Sair da sua zona de conforto, romper com pessoas se for preciso. Mudar de ambientes, não tenha medo, porque amizades que te afastam do propósito de Deus não vão te agregar em nada, mas Deus tem a capacidade de, nesse ambiente novo, te dar novas amizades, te dar uma nova estrutura, te dar um lugar onde você vai estar pleno para o cumprimento do seu propósito. Abraão também nos ensina a enxergar além da realidade. Olha essa imagem. Uma terra completamente seca, um ambiente de deserto, um sol escaldante. Parece Belém. Quem imagina que pode nascer uma plantinha ali? Quem é que apostaria em plantar ou semear alguma coisa nesse solo? Ninguém, em sã consciência. Mas quando nós vivemos a visão de Deus, dá não, Verso. Dá não. Espera aí, ainda tem uns minutos. Quando nós somos chamados a viver a visão de Deus, nós somos chamados a crer contra a esperança. O que significa isso, irmã Giovana? Crer contra a esperança. É você ter uma fé que te habilite a crer nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias que se apresentam. Você olha Abraão, idoso, mulher estéril, mas Deus dizendo, vai nascer, e é das tuas entranhas, vai ter descendência numerosa, e vai sair de você sim. O cenário diz isso? Não. Crer contra a esperança é a gente ter a capacidade de olhar para as circunstâncias, ignorá-las e colocar a nossa mente num patamar de fé incondicional na palavra de Deus. Romanos 4, 17 e 18 vai dizer assim, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, como está escrito, porque de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem.
Nós não estamos enxergando. Para nós está morto, para nós não existe. Mas para Deus está vivo. Para Deus existe. Para Deus já está lá. E nós precisamos assumir essa posição de fé e entender que é a nossa fé, a nossa capacidade de crer contra cenários adversos que vai nos fazer viver a visão daquilo que Deus tem para nossas vidas. Abraão é o pai da fé, porque confiou em Deus mesmo quando não via evidências. Ele se lançou nos braços da promessa, com os olhos fechados para o presente e abertos para a eternidade. Muitas vezes é só isso que a gente precisa. Fechar os nossos olhos para a realidade. Fechar os nossos olhos para o presente. Fechar os nossos olhos para as circunstâncias. E simplesmente elevar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. É isso que nos falta muitas vezes. Olhar para os montes, procurar saber de Deus aquilo que Ele tem para nós e não aquilo que nós estamos enxergando. E muitas vezes a gente está como Gideão. Gideão tem uma história legal, né? Foi usado ali para libertar o povo, né? Que estava sendo oprimido, lá no livro de Juízes. Mas uma coisa me chama a atenção quando ele é chamado. É como esse homem gostava de pedir sinal. Ele gostava de pedir sinal para Deus para tudo. Ah, é para eu ir? Então, pera lá, vou botar essa lã aqui no chão, tá? Aí vai dormir, se o orvalho estiver, molhar a lã e no chão estiver seco, aí eu vou entender que o Senhor está falando comigo. Aí Deus faz o sinal. Aí depois ele fala, não é suficiente. Agora é o contrário, viu? Agora, se tiver molhado o chão e a lã estiver seca. E na história de Gideão, ele sempre pedia sinais, 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 sinais. Eu até entendo, gente, que a gente tem que pedir, né? E algumas vezes, assim, é necessário a gente pedir um sinal. Senhor, confirma comigo, o Senhor está falando. Mas qual é a nossa postura? É de ficar de sinal em sinal? É de ficar pedindo? Deus confirma, Deus fala. Ah, Deus, por favor, se for da tua vontade mesmo, faz assim, faz assado. E a gente não sai disso. A gente não sai. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente precisa acreditar naquilo que Deus está falando. Se você recebeu uma visão do teu Deus, supere a fase de ficar questionando Deus se é isso mesmo. Supere a fase de ficar perguntando para Deus se realmente Ele tem certeza daquilo que vai fazer, porque você está desacreditado do cenário, está desacreditado de si mesmo. Porque a coisa que a gente faz é desacreditar de si mesmo, é ou não é? Deus às vezes nos mostra umas coisas que a gente fala, eu? Não, o senhor está enganado, acho que era outra pessoa. Mas Deus é especialista em fazer isso, gente. Em chamar-nos para coisas que a gente nunca se imaginou fazendo. Para coisas que a gente acredita que não é capaz. Deus é especialista em fazer isso. Para que a gente saiba que a glória não é nossa, que a glória é dele. Que da nossa força, da nossa capacidade, a gente nunca ia conseguir. Mas porque a gente teve fé para acreditar que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, aquilo se tornou realidade. Pare de questionar Deus. Comece a perguntar para Deus o que você precisa fazer para viver a visão que Ele entregou para a sua vida. E aqui a gente já vai caminhando para o último tópico, mas ainda não sobe, que ainda tem a conclusão. Abraão nos ensina a persistência na fé. Ah, minha gente, quando chega a prova do tempo, o que a gente faz? Porque a gente tem uma dificuldade de entender o tempo de Deus.
tempo de Deus é um, o nosso é outro, o nosso é o cronos, aqui é minutos, segundos, né? Dias, anos. Deus não trabalha assim. Deus é eterno. Uma vez a Duda fez uma comparação que eu nunca tinha parado para ver. Ela, mamãe, você já parou para pensar que Deus, ele vê Adão e Eva, ele vê a gente aqui, e ele vê a volta de Jesus, por exemplo, tudo ao mesmo tempo? Tudo está diante dele, simultaneamente. Quem vai entender o tempo de Deus? Ele é eterno. Mas nós não. Nós somos limitados pelo tempo. E, inevitavelmente, quando nós recebemos uma promessa de Deus, temos uma visão de propósito daquilo que Ele nos chamou para ser e para fazer. Nós vamos passar por essa prova do tempo. E é aí que a gente tem a grande tendência de querer dar o nosso jeitinho. E com Abraão não foi diferente. Chegou um dado momento da história. Diz ali que ele já tinha uns 86 anos. Imagine 10, 11 anos depois que ele tinha saído lá de Ur. O herdeiro ainda não tinha vindo. Ele e Sara começam lá a dar o jeitinho. Gênesis 16 vai dizer assim, ó. Abraão, faz o seguinte, Agar é minha serva. Tem um filho com ela. Vai ser meu filho, porque ela é minha serva e tal. Abraão falou, né? Vamos resolver logo esse negócio? Geraram Ismael. E quantas consequências disso? Quando o menino nasce, começam as intrigas entre Agar e Sara, depois entre Ismael e Isaac. Essa rivalidade se estende até hoje. A gente vê árabes e israelenses em pé de guerra. Até hoje. Basta ligar o jornal. O nosso jeitinho, ele não vai prejudicar somente nós. Lembra que nós falamos lá no começo que a visão não é sobre nós? Não é sobre você. É sobre as pessoas que Deus quer alcançar através da sua vida. O jeitinho de Abraão não afetou somente Abraão, não afetou somente Sara. Afeta um povo, 2 povos até o dia de hoje. O que a gente faz no dia em que somos provados pelo tempo? Posso assegurar para você que a última coisa que nós precisamos fazer é querer ajudar a Deus. É querer dar um passo fora da direção daquilo que Ele falou. A gente precisa ter muito cuidado, porque quando nós saímos dessa direção, as consequências elas vêm, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E queria que funcionasse, gente. Aqui. Gente, não coisou meus slides, mas não era assim que estava, não. Presta atenção. Talvez você esteja aí meditando e você esteja reavaliando todas as palavras que Deus já falou a seu respeito. E como Abraão, você pode ter dito assim, ter tido momentos na sua vida em que você desviou essa rota, que você saiu da direção daquilo que Deus tinha mostrado para você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que sempre é tempo de corrigir a rota. Sempre é tempo de buscar em Cristo a direção a ser seguida. Todas as vezes que a gente se desvia desse propósito eterno que Deus tem para nossas vidas, Deus ele não anula suas promessas. Deus não anulou a promessa de Abraão porque ele cometeu um erro. A promessa, ela não era pelo mérito de Abraão, ela era pela graça.
Não era porque Abraão era perfeito, não, ele era idólatra. Foi separado ali para mudar de vida e constituir um povo. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Ele permanece fiel. A promessa ainda está de pé para a sua vida. Mas você precisa corrigir a rota e buscar em Cristo o caminho a ser seguido. Cristo vai pavimentar esse caminho para você caminhar em direção ao cumprimento das promessas dele para a sua vida. Nada que arrependimento, nada que uma mudança de postura da nossa parte diante de Deus não resolva. É sempre tempo de corrigir essa rota. E para a gente concluir, agora sim, Álvaro, agora sim, para a gente concluir, Abraão ensina a gente a andar por fé. Fé, pode, meu filho, é brincadeira dele. A fé é assim. Primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o... Muitas vezes a gente vai se sentir pisando em falso. Muitas vezes a gente vai se sentir vulnerável. Muitas vezes a gente vai achar que nesse caminho a gente não tem sequer capacidade de continuar. Mas Deus vai ser aquele que vai colocar o chão em cada passo que você der. Abraão nos convida à fé que age, a fé que rompe, a fé que persiste. Se você sair daqui desta noite, dizendo que você, para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, você vai se inspirar na fé de Abraão, guarde essas 3 palavras: agir, romper, persistir. E eu te convido a ficar de pé, nessa noite, para a gente orar, pedindo para que Deus ajude você a colocar em prática a visão que Ele deu para a sua vida. Coloque a mão no seu coração. Deus Santo, nessa noite, Jesus, nós fomos ensinados pela Tua Palavra a querer, meu Deus, ter uma fé que age, que rompe, que persiste. Mas confessamos, Senhor, diante de Ti, que muitas vezes, Senhor, nosso coração, ele vacila, meu Pai, a ponto, Senhor, de duvidar, a ponto de não acreditar, Senhor, nas palavras que o Senhor falou a nosso respeito, e nós te pedimos perdão por isso. Deus, que nessa noite, Senhor, onde tiver, Senhor, um homem, uma mulher de Deus, Senhor, pedindo direção do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha visitar essa vida, meu Deus, de tal forma que as Tuas promessas, Senhor, elas venham ser reavivadas, Senhor, na vida de cada um deles. Deus querido, nessa noite, meu Pai, eu te peço, Senhor, traga a memória do Teu povo, Senhor, cada uma das palavras que o Senhor falou a respeito deles. Pai, que o Senhor venha, Senhor, trazer, meu Deus, a visão, a direção, mostrar o caminho, Senhor, a ser seguido, mas também, meu Deus, fortalecer a nossa fé, fortalecer, Senhor, a fé do Teu povo, de maneira, Senhor, que nós tenhamos a ousadia, meu Deus, de dar passos firmes nessa terra, em direção àquilo que não vemos, mas que o Senhor vê. Pai Santo, Deus querido, nos capacita, Senhor, nessa noite. Pai, nos ajuda, Senhor, Tu és o nosso ajudador. Muda a nossa história, Senhor, porque verdadeiramente, Deus, nós reconhecemos que sem Ti nós não conseguimos. Nos ajuda nessa jornada, Senhor. E crendo, Senhor, que Tu és um Pai bondoso, que ouve as nossas orações, nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. E a igreja diz... Amém. Deus abençoe a igreja. Ministério de louvor. Eu quero viver algo novo. Faz
Aleluia. Quem quer viver algo novo, fica de pé. Nós vamos orar justamente por isso. Que Deus abençoe. Mensagem do céu. Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Abraão, certamente, fé e visão, este homem de Deus teve. Hoje eu estava lendo um artigo e o autor ele fala algo que a Giovana comentou aqui de forma muito inteligente. Você sabia que 70% dos problemas, houve uma pesquisa, tá? Segundo esse artigo, 70% dos problemas foram escolhas erradas nossas. Esse autor estava falando. E ele, como ele era cristão, ele fala que quando nós temos um problema que vem de Deus, pastor, Deus manda problema, manda. Ele sempre vai nos promover. Situações e desertos que vêm de Deus vai nos promover. E situações e desertos que nós nos colocamos, Ele vai nos rebaixar. E isso foi o que eu vi em relação a decisões assertivas de Abraão, mas em alguns momentos que ele tomou decisões precipitadas, ele pagou pelo preço. Mas vamos orar. Quero que você feche seus olhos. Como ela falou aqui de um novo tempo, o Ministério de Louvor também falou. Nós estamos começando um novo semestre aí, né? Julho, a partir de julho, agosto. Quem quer receber algo novo de Deus, levante assim sua mão para o céu, na nossa família, na nossa casa. Vamos orar em concordância então? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos orar em concordância, Senhor. Um dia o Senhor pediu para Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, porque o Senhor tinha algo novo para a vida de Abraão. Aquele homem, ele usou, meu Pai, a fé para concretizar a visão. Eu te peço, aumenta a nossa fé, Senhor, também, para que todo medo de crise, todo medo de governo saia do nosso coração e a gente possa acreditar na promessa, na visão que foi ministrada. O Senhor já deu uma visão para cada um dos teus servos, para cada um dos nossos filhos. O Senhor tem um propósito, uma visão maior do que a nossa. A tua serva falou aqui, Pai, que a nossa visão não tem a ver com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que o céu está querendo para nossas vidas, e por isso nada vai impedir a tua visão de se concretizar na nossa casa, na nossa família. As promessas de Deus estão de pé, Senhor, no segundo semestre, para a nossa casa. Nós tomamos posse, porque a poderosa mão de Deus estará presente, meu Pai, todos os dias. Todos que estão, Senhor, aqui, eu te peço novidade de vida, traz, Senhor. Nós queremos viver algo novo, queremos verdadeiramente que o nosso coração venha arder de novo, Senhor, porque o Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus para viver o novo, e este homem nunca mais foi o mesmo. Nós queremos viver, Senhor, também experiências, para que haja transformação, Senhor. Deus, transforma, muda destinos. Eu te peço, todos que precisam de um milagre hoje, aqueles que precisam de curas, pessoas que precisam de portas abertas, amplia, Senhor, negócios, abençoa teus servos, abençoa a família, ministérios, no nome de Jesus, Pai. Essa série que encerra hoje, eu te peço que ela fique marcada no nosso coração e que o Senhor possa ampliar a nossa visão. Obrigado, Senhor, por ampliar. Tira, Senhor, toda a cegueira e nos faz olhar com os olhos da fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos cantina, irmãos? Não temos? Então estenda assim as suas mãos recebendo. Temos alguém visitando a nossa igreja hoje? Pastor, estou visitando pela primeira vez. Temos alguém? Além do pastor Fábio, está com a mão levantada. Onde está, pastor? Ali. Cumprimenta aí, irmão. Pergunta o nome dessa jovem aí. Daqui eu estou olhando, é jovem, né? Que de longe o médico falou que eu não enxergo nada.
Tá com uma camisa azul, né? Não, tô brincando, viu, irmão? É verde, né? Branco, eu acho. Deus abençoe. Que Deus te abençoe, viu, queridos? Deus abençoe sua vida. Na próxima semana, nós terminamos com fé hoje. Nós vamos desvendar os segredos, códigos de Deus para a nossa vida. E o primeiro código será fé. O que é isso, fé? Como é que a gente pode usar? Pastor, eu quero usar a minha fé. Irmãos, essa palavra pequena, ela tem um poder, mas a gente precisa saber, mediante a Bíblia, como usar a fé. E nós vamos ensinar isso. Vai ter livrinho, vai ter para você preencher. Na próxima semana, nós vamos mergulhar de forma poderosa nesse assunto, tá bom? Estenda suas mãos, assim. Vamos orar. Amanhã nós temos convenção. Eu passei o dia lá na nossa sede, ajudando a construção lá, fazendo um trabalho lá junto. E amanhã começa a nossa convenção e será uma bênção em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue te dando unção, visão e direção. Em concordância, a igreja diz: amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero viver.